Olá, pessoal. Aqui é a professora Luciana, na disciplina de Tecnodocência AD, falando um pouco sobre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que é um dos módulos que a gente tem na disciplina. Lembrando que essa disciplina também é ministrada pelo professor Robson Carlos Loureiro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias da aprendizagem para que vocês entendam do que se trata essa teoria da aprendizagem significativa. Então, a gente vai abordar esses elementos que estão aí. O que é uma teoria de aprendizagem? Para que serve essa teoria? Como é que ela funciona? E para quem serve? E aí, lembrando que a gente não vai falar da significativa agora, mas sobre todas as teorias da aprendizagem dentro de um contexto mais geral. Então, a teoria da aprendizagem ela é um modelo, né? Então, as teorias são modelos. E são modelos que explicam como a aprendizagem acontece na estrutura cognitiva do aprendiz. Então, dentro do nosso cérebro, como é que isso se processa? É para isso que as teorias da aprendizagem existem. Então, elas ajudam muito a gente entender como é que funciona o processo de aprendizagem do indivíduo. Para que ela serve? Então, ela vai servir para auxiliar no desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino. Então, a gente precisa compreender a aprendizagem do sujeito para que a gente possa elaborar um ensino que facilite esse processo ou que mobilize esse processo. E como é que as teorias funcionam, né? Elas explicam como se dá o processo de aprendizagem para poder auxiliar como se dará o processo de ensino. Então, para que a gente possa se preparar melhor para ensinar, é importante que a gente conheça algumas teorias de aprendizagem e, no final das contas, escolha uma ou outra que vão se adaptar melhor àquilo que a gente vai estar desenvolvendo em sala de aula com os nossos alunos. E para quem serve? Então, a educação ela serve a interesses políticos e ideológicos, a gente não pode tirar isso da mente, né? Mas elas servem também para os professores, né? E eles precisam estar atentos a essas teorias para que as ações elas não sejam ações simplesmente de achismo, né? Para que elas aconteçam de uma forma mais embasada teoricamente, né? Afinal de contas, um professor é um profissional. Então, é importante que ele domine as técnicas e os conhecimentos que vão dar a base para que ele possa desenvolver uma boa aula e promova minimamente a aprendizagem dos alunos. Mas, afinal, o que é a aprendizagem significativa, né? Então, agora a gente vai entrar mesmo no ponto que a gente vem tratar nessa aula. Então, aqui a gente tem duas imagens. Tem a imagem do vírus de computador, tá certo? E tem uma imagem de vírus e bactérias aqui que estão relacionadas com o contexto biológico. Então, se a gente vai, por exemplo, trabalhar com o conceito de vírus na sala de aula, é muito importante que o primeiro passo que a gente dê como professor é perguntar para esses alunos o que eles entendem sobre vírus. Isso já aconteceu em uma das vezes que eu trabalhei com um bolsista e os alunos responderam que vírus é aquele que tem no computador. Por isso que eu trouxe a imagem para vocês. Porque a nossa aula de biologia não precisa ser necessariamente ou iniciar necessariamente com o conceito de vírus biológico, mas com o conceito de vírus da tecnologia, né? Da tecnologia digital. Então, qual a diferença, qual a semelhança que existem entre esses dois tipos de vírus, né? No final das contas, eles querem dizer a mesma coisa? Então, perguntar para os alunos o que eles entendem inicialmente é fundamental para que a nossa aula possa se tornar significativa para esses alunos, segundo os preceitos ausubelianos. E é isso que a gente vai ver agora. Então, quem preconizou essa ideia da aprendizagem significativa foi David Ausubel, certo? Em termos de definição, ele coloca assim: a aprendizagem busca a construção conceitual por meio da ancoragem dos novos conhecimentos aos conhecimentos prévios do aprendiz. Então, aqui a gente tem essa palavra-chave muito importante: ancoragem. Quando a gente trabalha com ancoragem, a gente trabalha com a ideia de âncora, aquela de navio mesmo. Então, quando um navio lança sua âncora no mar, é para que ele se agarre àquele terreno e o navio não saia à deriva por aí. Ausubel usou esse mesmo pensamento, essa analogia, né,
para poder definir o que seria essa aprendizagem significativa. Então, para ele, um novo conhecimento, para ser significativo, né, precisa se ancorar aos conhecimentos prévios do aprendiz. Então, se a gente não conhece o que o aluno sabe sobre determinado assunto, é muito provável que o nosso ensino não vai proporcionar a ele uma aprendizagem significativa. Então, a primeira coisa que o professor tem que fazer é buscar esses conhecimentos prévios do aprendiz. O modelo de Ausubel é considerado estruturalista, e vocês vão ver um pouquinho mais para frente por quê. Ele trabalha mesmo com estruturas bem definidas. E como é que se aprende? Através da ancoragem de novos conhecimentos aos conhecimentos prévios na estrutura cognitiva, de forma substantiva e não arbitrária. Então, é muito importante a gente entender o que significa esse substantivo e esse não arbitrário. Vou explicar no próximo slide. E a relação que existe, né, é a utilização dos conhecimentos prévios do sujeito a partir de uma aprendizagem que pode se dar por recepção. Então, se você quiser fazer uma aula expositiva dialogada, pode, desde que você trabalhe com a captação desses conhecimentos prévios dos alunos. Ou então, por descoberta. Então, se você quer fazer com que os seus alunos eles busquem o conhecimento a partir de um protagonismo, onde você coloca desafios para eles e eles vão em busca das soluções dos problemas que são lançados, você também pode trabalhar de forma significativa, desde que você colete os conhecimentos prévios dos alunos e faça uso desses conhecimentos durante o processo. Isso é fundamental, é a alma do negócio, eu diria. Então, eu coloquei aqui 3 imagens para vocês, né? Quando a pessoa vai aprender sobre o corpo humano, por exemplo, né, a gente começa trabalhando com uma coisa bem ampla, que é cabeça, tronco e membros, não é assim? Aí depois a criança cresce um pouco mais e vai aprender quais são os elementos que compõem cada parte desses membros, né? Da cabeça, do corpo, dos braços, das pernas, como é que é o nome das coisas, né? E assim ela vai desenvolvendo mais os conceitos. Até que a gente chega aqui no ensino médio, não dá nem para ver direito porque a imagem não ficou boa, mas a gente chega aqui no ensino médio, por exemplo, ou no nível superior, a gente vai ter um detalhamento conceitual ainda maior de cada parte. Então, se eu tenho o olho, agora eu vou conhecer mais a fundo quais são os componentes desse olho, quais são as suas funcionalidades, bem como todos os outros elementos do nosso corpo, né? Então, é importante salientar que essas imagens elas estão aí para que vocês compreendam que a pessoa que vai estudar o corpo humano de uma forma mais complexa, neste caso aqui, ela certamente já passou por essa situação aqui. E se não passou, ela tem que passar, porque senão a aprendizagem dela não é significativa segundo os moldes ausubelianos. Então, os conhecimentos prévios é um termo-chave para que a gente possa definir a aprendizagem significativa para Ausubel, né? E existe uma relação entre um conceito antigo e um conceito novo. Esse conceito antigo faz parte do cabedal de conhecimentos prévios e tem o conhecimento novo, que é aquilo que você vai querer ensinar e que o outro vai querer aprender. Mas, afinal de contas, o que acontece com esse não arbitrário e o que acontece com esse substantivo? Para Ausubel é muito importante que a aprendizagem significativa ela seja uma ancoragem que tenha essas características, né? Então, quando a gente fala de substantivo, por exemplo, a gente está querendo dizer, ou Ausubel está querendo dizer, que o conceito que vai ser ancorado não vai ser ancorado ipsis literis como ele foi lido ou como ele existe num livro didático ou na fala do autor. Simplesmente a pessoa, quando vai colocar alguma coisa na sua estrutura cognitiva, ela vai retirar daquele conceito a sua essência. Por isso a palavra substantivo, né? O substantivo ela é a essência de uma oração no português, né? Então, ela vem com esse elemento fundamental para que a gente possa ancorar não a coisa do jeito que ela está, mas a essência da nossa interpretação que a gente faz sobre aquela coisa que a gente está querendo ancorar. E o não arbitrário é muito interessante, porque é o seguinte, meu povo, a gente não tem controle sobre o processo de aprendizagem de ninguém. Por mais que a gente queira fazer com que o aluno entenda determinada coisa, é somente na estrutura cognitiva dele que as coisas vão acontecer.
O próprio sujeito não tem controle sobre esse processo. Ele não controla o que vai ancorar no quê. Né? As coisas simplesmente vão acontecendo. É claro que a gente tem uma responsabilidade enorme, porque a gente precisa proporcionar diversas formas de ensino para que essa aprendizagem ela se processe. Né? Se for significativa, tem que estar pautada nos conhecimentos prévios. Mas é importante a gente trazer isso para nós, como professores, para entender que a gente não tem o controle sobre o processo de aprendizagem dos alunos, tá certo? A gente faz o nosso melhor trabalho, os alunos fazem o melhor trabalho deles e mesmo assim a aprendizagem pode não ser processada, não pode acontecer, pode não acontecer. Então a gente tem que ficar de olhos abertos em relação a isso, principalmente no processo avaliativo, porque a gente porque quer que o aluno, num tempo hábil, né, que o currículo e a escola nos impõe, aprenda aquilo que ele precisa aprender, mas às vezes isso não acontece desse jeito e a Ausubel já preconiza isso dentro da definição de aprendizagem significativa, tá certo? Então, lembra que precisa estar pautada nos conhecimentos prévios, estão aqui, é uma relação entre o antigo e o novo, de forma não arbitrária, ou seja, a gente não tem controle sobre o processo, e substantiva, ou seja, a gente armazena, né, ou vai fazer a ancoragem a partir da essência do que a gente entende do conceito. Qual é a hipótese de Ausubel? É essa que está escrita aqui. O ser humano aprende do geral para o específico em duas situações: quando vai captar informações e quando vai organizar informações. O fantástico aqui é imaginar que ele pensa do geral para o específico. Então, se eu vou trabalhar com o aluno conceito de célula ou o conceito de divisão celular, é importante ele entender o conceito geral que está vinculado ao corpo humano, o conceito que está vinculado ao pulmão, por exemplo, para que ele possa estudar uma célula pulmonar, para que ele possa entender o processo de divisão celular, ou tudo que se passa nesse nível, tá certo? Então, existe uma hierarquização dos conceitos, né, para que o aluno possa aprender de forma significativa. Para Ausubel, ele aprende de um conceito geral para um conceito específico. Isso é fundamental. Como ensinar, então, dentro da proposta da aprendizagem significativa de Ausubel? Ele coloca de duas maneiras: substantivamente e programaticamente. Essas duas maneiras não são excludentes, tá certo? E uma vem na sequência da outra. Então, é necessário que aconteçam as duas e não ao mesmo tempo, tá certo? Uma vem primeiro e depois vem a segunda. Quando a gente fala substantivamente, a gente está falando que a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa captação dos conhecimentos prévios dos alunos. É a primeiríssima coisa que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa, como professor, também se aprofundar no estudo dos conceitos que são abordados. É importante que a gente saiba bem detalhadamente quais são as definições dos conceitos que a gente vai estar trabalhando. Eu não falei sobre o conceito de vírus. Eu falei, é importante que o professor entenda o que é um vírus, né? E ele saiba definir, de acordo com diferentes autores, o que é esse vírus. E, por fim, dentro do substantivo, né, substantivamente, ele tem que preparar organizadores prévios. Eu vou explicar para vocês o que são organizadores prévios no próximo slide. Feito isso, ele tem que se preparar também programaticamente. Então, ele precisa empregar o que a gente está chamando aqui de princípios programáticos, que vai vir no outro slide ainda, tá certo? Mas para quê? Para ordenar o conteúdo que ele vai estar trabalhando e para planejar as atividades práticas, tá certo? Então, ele precisa trabalhar de forma substantiva e programática, precisa captar, então, os conhecimentos prévios dos alunos, aprofundar-se no estudo dos conceitos, preparar os organizadores prévios e empregar os princípios programáticos, tá certo? Então, captar conhecimento prévio e aprofundar-se nos estudos, tá tranquilo, né? Fica faltando entender o que são esses organizadores prévios e o que são esses princípios programáticos, que a gente vai ver agora na sequência. Ah, só um detalhe. Esse substantivamente que a gente está colocando aqui não se relaciona com aquela questão substantiva que está sendo colocada anteriormente, tá certo?
Então, o que são os organizadores prévios? São nada mais nada menos que materiais introdutórios, né? Geralmente são materiais que têm um nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade. Eles têm a função de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber. Ou seja, os organizadores prévios, eles existem para reativar significados obliterados. O que são esses obliterados? São significados que já foram esquecidos ou que estão guardados na mente, na estrutura cognitiva do sujeito e que ele não consegue mais acessar. Quando a gente lança a mão desses organizadores prévios, aí a gente consegue reativar aquilo que já está guardado há muito tempo. E também, além de reativar, buscar na estrutura cognitiva do aluno significados que existem, mas que não estão sendo usados há algum tempo no contexto da matéria de ensino, tá? Bom, eu falei várias coisas, mas na prática, como é que isso funciona, né? Se eu estou trabalhando com aquela ideia de vírus, né, então eu vou explicar para esse aluno em uma aula várias curiosidades sobre vírus, né? Que vírus causam determinadas doenças, né? Que existem doenças que são causadas por vírus, né? Que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, com o vírus da gripe, porque ele tem uma determinada característica, e eu vou mostrar qual é a cara desse vírus da gripe, o que ele se diferencia do vírus da AIDS, por exemplo. E aí vou trazer uma série de informações, assim, todas de uma vez mesmo, viu? Não se preocupem, porque é uma aula bem assim, para despertar o interesse e acionar os conhecimentos prévios que são chamados de subsunsores também, tá bom? Então a gente vai acionar isso que estava desligado, que provavelmente ele já conhecesse de algum lugar e ainda não se lembra. Os organizadores prévios servem também para quando o aluno nunca viu aquilo, né? Então, eu nunca escutei falar sobre vírus na minha vida. Então, você vai colocar todas essas curiosidades, definições rápidas, relações entre vírus, tipos de vírus, para que eles possam captar essas mensagens inicialmente. Gente, eu estou dando o exemplo de vírus, tá certo? Mas a gente pode falar de vários outros exemplos aí de todas as áreas do conhecimento. Matemática, química, física, português, espanhol, inglês, história, geografia, dança, teatro. A gente pode falar de várias áreas do conhecimento, desde que você esteja utilizando essa área do conhecimento para ensino, aprendizagem e avaliação, tá bom? Então, os organizadores prévios são o quê? Materiais introdutórios, né, que são bem amplos, com a função de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, para a gente reativar aquilo que está esquecido e para a gente buscar aquilo que ele já usa com menos frequência. Vou falar então para vocês, para a gente finalizar, sobre os princípios programáticos, tá certo? São 4 princípios. Então, levando em consideração a hipótese de Ausubel, que tudo começa com um conceito geral, é muito importante que a gente, do conceito geral, parta para um conceito específico. Vou dar aqui um exemplo da matemática. Se a gente está trabalhando com função, né? A gente trabalha o conceito de função como sendo aquele conceito geral, né, da relação entre dois conjuntos que são estabelecidos a partir de duas condições, tá certo? E aí a gente pode trabalhar com os conceitos específicos de função, que são, por exemplo, as funções polinomiais do primeiro grau, do segundo grau, as funções exponenciais, as funções trigonométricas, ou então as funções compostas, funções inversas, tá certo? Então, a gente pode estar saindo do conceito geralzão de função e chegando a conceitos mais específicos como esses que eu elenquei agora. Porém, né, Ausubel diz o seguinte. Desculpa, antes de falar do porém. Se a gente sai do conceito geral para o conceito específico, a gente já está usando o primeiro princípio programático, que é o da diferenciação progressiva, porque a gente vai diferenciar o conceito geral do conceito específico de uma forma que não seja abrupta. A gente vai devagarinho introduzindo, né, essas informações para que o próprio aluno ou aprendiz possa diferenciar. Aí vem o porém, né? O que Ausubel diz? Olha, não adianta só, a gente pode começar do conceito geral para o conceito específico, mas não adianta só a gente ficar nessa direção. É importante que a gente também faça a direção inversa e que a gente comece de um conceito, por exemplo, de função composta para voltar para o conceito de função.
Quando a gente faz isso, a gente emprega o segundo princípio programático, que é o da reconciliação integradora. Ausubel diz que quando a gente sai do conceito geral e chega no conceito específico, algumas coisas se perdem no caminho, alguns elementos do conceito ficam assim sem compreensão. Mas quando a gente faz a reconciliação integradora, é justamente para que a gente possa voltar para o início e fazer essas colagens aí das coisas que se perderam no meio do caminho, tá certo? Por conta dessa problemática toda, ele diz o seguinte: a gente não pode descer uma vez do conceito geral para o conceito específico e subir do conceito específico para o geral apenas uma vez. A gente vai fazer isso mais de uma vez e quantas vezes forem necessárias. Eu coloquei aqui algumas, mas a gente vai sentindo com os alunos na sala de aula, percebendo se eles vão realmente entender a diferença e as semelhanças entre os conceitos gerais e o conceito geral e o conceito específico. Aí a gente vai para o terceiro princípio programático, que é o da organização sequencial. Então, depois de eles terem estudado bem e terem feito essa diferença entre esses conceitos, é importante que eles organizem numa sequência visual qual é a relação que se estabelece entre esses conceitos. E, normalmente, na organização sequencial, a gente trabalha com os mapas conceituais. E, por fim, a gente tem o último princípio programático, já que são 4, é o da consolidação. Nesse princípio da consolidação, os alunos vão colocar em prática, né, em várias situações, problema que vocês podem jogar para esses alunos, para que eles utilizem esses conceitos em situações práticas, situações objetivas, em situações do cotidiano, da vida, de problemas que eles vão vivenciar. O que acontece? Depois de eles terem passado por todos esses 4 princípios e no final você perceber, como professor, que alguma coisa ficou mal encaminhada nessa relação toda estabelecida, a gente volta novamente para o conceito geral, volta para cá, sai daqui e vem para cá, para o conceito geral, e começa o processo todo de novo. Aí você vai me dizer assim, mas professor, é muito demorado, né? Como é que a gente vai fazer isso acontecer com o currículo que a gente tem na escola, com o tempo que a gente tem na escola? Então, é possível que a gente trabalhe na escola muito pouco com a teoria ausubeliana, assim, com ela no todo, né? Muito pouco provável que a gente trabalhe com todos os conteúdos. Mas se você puder escolher aquele conteúdo principal, onde a aprendizagem significativa ela é realmente muito necessária, então você pode separar algumas aulas para trabalhar com esses princípios e com a captação dos conhecimentos prévios, utilizando a teoria da aprendizagem significativa, sem necessariamente perder muito tempo com esse processo, né, na sua situação real. Mas se você tiver mais tempo, utilize. É bastante interessante e realmente a gente vê um resultado muito diferenciado quando a gente utiliza a teoria da aprendizagem significativa. Gente, olha, dúvidas que vocês podem estar enviando aqui para o tecnodocência.lab@gmail.com, mas a gente tem o nosso grupo de estudo, o nosso grupo lá no Facebook, então vocês podem enviar as perguntas de vocês por lá também, para que a gente possa esclarecer e vocês saírem aqui da disciplina com informações, né, mais claras, mais objetivas, que tenham significado para vocês, tá ok? Então a gente termina por aqui e voltamos lá para o nosso grupo para fazer as nossas atividades e as nossas discussões. Até mais!